E aí, rapaziada, chegamos no ponto em que vamos discutir o Brasil na Terceira Guerra. Mas por que vamos discutir o Brasil na Terceira Guerra? Porque lá na Europa já colocaram a gente numa caixinha. Como assim, Eric? Como assim? O Brasil já tem um lado? Eu não sei, vou perguntar aqui, né, para os nossos militares. Mas a CNN Portugal, que nós repercutimos aqui na segunda-feira, já disse: o Brasil lutará ao lado da União Europeia. O que ela está usando como referência? A Operação Orion. Então vamos lá, gente. A gente vai ter que dividir essa notícia aqui por parte para você entender o que é essa. E aí o Júlio já vai começar tirando minhas dúvidas aqui, e acho que de todo mundo. Vamos lá, Júlio. O Brasil enviou seus militares da Marinha, né, para um grande treinamento militar da França. Esse é o primeiro ponto. Foram algumas dezenas de militares e o que sabemos é que o objetivo, seja lá exatamente qual for esse treinamento, é trazer esse conhecimento de volta ao Brasil. Porém, nesse treinamento vai ter um alinhamento, ou seja, parte dessa missão treinamento. Eu não sei porque que chama missão se é treinamento, talvez o Júlio consiga me esclarecer, porque é uma missão militar francesa. E isso vai alinhar o Brasil não só com novas técnicas, porque a gente leva coisas para eles trazem coisas para a gente, mas a gente também está treinando a gente, que eu digo Brasil, né, Forças Armadas, para lutar em parceria com essas nações. E aí, a mídia internacional, que repercute geopolítica diferente da mídia brasileira, que repercute muito pouco, colocou que o Brasil, em treinamentos como esse, se mostra como um aliado para um futuro cenário de guerras de conflito globais, que é basicamente uma terceira guerra, né? E que com isso, a França traz para si os países que estarão aliados com ela no futuro. Júlio, primeiro eu quero entender o que é isso, porque a única coisa que eu fiquei pensando é, porra, será que a gente está mesmo alinhado justamente com a União Europeia? Podia se aliar com os Estados Unidos, podia se alinhar lá com o Putin. Porra, a gente foi se alinhar com o lado mais fraco. Mas vamos lá, porque não é nem a Europa, é a União Europeia. A União Europeia é metade da Europa. Não dá. A Turquia, por exemplo, grande poder militar, nem tá com os caras, pô. Mas enfim, o Reino Unido também não tá com os caras, né, que é a Inglaterra. Então assim, Júlio, vamos por partes, que essa matéria aqui vai render. O que é uma missão militar, treinamento, que é isso que está divulgando, depois a gente vai falando aí sobre se isso já coloca o Brasil com alinhamento direto ou não com os caras. Vamos lá. Bem, Eric, para você entender, a palavra missão vem do conceito de realizar, chegar ao objetivo de uma certa maneira. Então a missão pode ser qualquer coisa, pode ser um treinamento, pode ser uma missão na própria guerra em si, pode ser uma missão na operação especial, pode ser uma missão de GLO. Então missão é um espectro muito grande. E nesse caso, sim, é um treinamento. É um treinamento praticado por forças co-irmãs de um emprego bilateral, onde o Brasil envia alguns militares para essa Operação Orion, que tem o cunho de dar suporte a uma organização maior, que chama-se OTAN. E todos os países que estão nessa missão ou nesse treinamento, todos eles são dignatários da OTAN, todos são oriundos Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma missão que acontece assim com um certo grau de variação. Não é sempre que tem, até porque tudo depende dos recursos que são repassados às Forças Armadas. Como todos nós sabemos, investimos acho que menos de 1% do PIB nas Forças Armadas. Deu uma crescida, até repercutimos sobre isso, de alguns bilhões. Então isso dá um certo aumento nessa porcentagem, mas em termos gerais, menos de 1%, aonde países europeus correm atrás para praticar 3% do PIB para a defesa e alguns países já passam dos 5% do PIB. Então é uma preocupação com a soberania realmente verdadeira. E não ficar gritando soberania por aí. Mas vamos nos ater a essa missão chamada Orion, que é uma missão que tem o navio Capitânia Mistral, é um navio porta-helicópteros da França, ou um navio multitarefa, ou navio anfíbio,
né, ao qual nós temos o nosso Atlântico, bem parecido, que é um intermediário, seria um pseudo porta-aviões, podemos chamar assim um porta-aviões pequeno, porque um porta-aviões de verdade precisa ter um comprimento, a qual consegue decolar as suas aeronaves de caça e bombardeiro. Então, por isso, são simplesmente pistas de voo que navegam no mar. Estamos falando de porta-helicópteros ou navios multipropósitos que podem decolar aeronaves de asa rotativa, que são os helicópteros, e os caças VTOL, que aí entra o Harrier e o famoso F-35. Então, essas aeronaves podem decolar sem praticamente pista nenhuma. Então, essa é a vantagem que está muito em moda, né, nas Forças Armadas do mundo, por ser um navio, né, menos dispendioso, né, mais versátil. Então, esse é o navio, né, chamado Mistral, que a França vai utilizar nessa grande missão ou operação, chame como quiser, que o nome da operação é Orion, esse treinamento a qual os militares brasileiros participam. Toda vez que tem esse tipo de comissionamento, você aprende muito. E o mais interessante, que o anfitrião observa as suas ações, classificando aquele país pelaquela representação. Vou dar um exemplo. Vão não sei quantos militares lá fazer esse treinamento. Existem relatórios a serem preenchidos que vão dar tipo um ranking, se essa tropa é treinada, baixo, médio e em alto desempenho. Então, tendo essa chancela, essa visão que a OTAN tem desse treinamento conjunto, ela pode lançar mão do Brasil para certas missões de acordo com o ranking que ela alcançou. Foi assim na utilização das forças de paz da ONU pelo Brasil. Quase chegamos aí, né, o país Brasil quase chegou a representar na República Centro-Africana. Porém, demos um passo atrás, porque naquela missão em si, né, era necessário alguns equipamentos a qual o Brasil não possuía, né? Então fica muito difícil de você participar de uma missão dessa sem ter essa capacidade técnica, que seriam as viaturas blindadas, né, num nível maior, para você poder percorrer a República Centro-Africana com certo grau de proteção. E é isso que acontece lá, né? As viaturas leves são muitos Hammer. O exército português, por exemplo, está lá com viaturas Hammer. Então é uma viatura que necessita de blindagem um pouco maior, porque a probabilidade de você ser atacado por tiros de armas portáteis é simplesmente gigantesca. Então, esse treinamento vem trazer ao Brasil muito know-how, muito conhecimento e um certo respeito, porque todas as operações que até o que eu participei, né, fomos muito bem. Tiramos assim até elogios desses anfitriões, vamos dizer assim, países como Estados Unidos, Espanha, Itália, já participaram, Inglaterra, já participaram de treinamentos conjuntos aqui no Brasil, principalmente com o Corpo de Fuzileiros Navais, né? O Navy SEAL, por exemplo, já foi treinar algumas vezes lá no Batalhão Toneleiro. Tá aí o Carcará e o comandante Vilas Boas, que não me deixam mentir. Então, esse tipo de treinamento traz sim muito conhecimento, principalmente na parte técnica. Mas não se engane, como eu sempre falo, não existe almoço de graça, né? E outra coisa, não estaríamos apoiando, né, a União Europeia. Isso assim está meio que implícito. É assim, a OTAN chama o Brasil com países que fazem parte da União Europeia e fica esse recado no ar, né? Não quer dizer que nós vamos participar apoiando a União Europeia. Como somos países que participamos da OTAN, né, vamos fazer todos esses treinamentos sem sombra. Há um calendário, né, para ser mais exato, há um calendário expedido, né, pela ONU, através da OTAN, que é a parte militar, com todos os intercâmbios de todos os países. E essa missão Orion, com certeza, já estaria com o Brasil, né, convidado há bastante tempo. Tudo é muito bem planejado. Todas as vezes que vamos falar de geopolítica, temos que pensar que tudo foi muito bem planejado antes. Como eu sempre digo aqui, não cai uma folha de uma árvore que não esteja planejado, Eric. Agora, a narrativa é bem curiosa, né, Júlio? Porque aí a mídia, e nem a nossa mídia, é a mídia lá de fora que resolve repercutir
que isso demonstra que o Brasil e os outros países que estavam lá estão com eles. Para dizer o seguinte, porque qual que é o recado? Eles estão com a gente, não com o Trump. Porra, eu só fico imaginando, Carcará, eu quero te ouvir sobre tudo isso, mas eu só fico imaginando se realmente a gente precisar fazer alguma coisa para que o Brasil seja parte, de alguma forma, de um cenário de terceira guerra, quem vai ser o nosso presidente nesse momento? Imagina isso acontece esse ano, com o Lula na presidência. A gente vai dar uma passada para os assuntos de política hoje, gente, mas é que assim, você consegue imaginar isso? Nesse momento, o que está acontecendo no Brasil? É uma coisa pior que a outra. Começa aí a fraude do INSS, aí depois vira o caso do Banco Master, aí depois descobre lá o resort do Toffoli que abafa essas outras duas coisas, e aí você descobre que no fim das contas tá todo mundo vendido porque não sobrou espaço para ninguém, do judiciário ao legislativo ao executivo. Como é que este país que a gente está vivendo vai ter qualquer envolvimento com guerra num cenário como esse? Como é que a gente vai ter um presidente envolvido nas coisas que está envolvido? Porra, fazendo... Se os comandantes militares das três forças não tomarem a frente num cenário como esse, porra, o nosso comandante vai ser quem? O Lula? Ele vai tomar a decisão do que é melhor para o Brasil? Claro, pode falar. É bem rápido, é só tirar uma dúvida que ficou parecendo que eu falei que o Brasil faz parte como membro da OTAN, mas não. Ele é apenas um membro preferencial, um futuro membro, né? Para você ter uma ideia do que eu estou falando, nós nunca treinamos com forças contrárias. Sempre treinamos com países europeus, os Estados Unidos, né, como o Canadá, enfim, sempre o Brasil, com suas forças armadas, optou pelo treino e pelo relacionamento estreito com forças do Ocidente. E foi a primeira vez, se eu não me engano, na operação do Corpo de Fuzileiros Navais, que é feita em Formosa, foram convidados soldados chineses, se eu não me engano, 20 ou 30, que participaram desse grande exercício do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil como convidados. E volto a dizer, todos os treinamentos internacionais, intercâmbios, foram feitos com países do Ocidente, Eric. Muito bom, Júlio. E aí, Carcará, te passo aí a pergunta sobre a sua reflexão, mas lembrei de uma coisa rápida aqui para acrescentar. A gente aqui não está comentando muito sobre isso, a gente aqui, mídia brasileira. Mas lá na Argentina, repercutiram que lá na Europa estavam falando que os países da América do Sul, né, esse cenário aí de OTAN, de União Europeia, e aí um dos jornais argentinos resolveu perguntar ao Milei, né? Aquela pergunta que você manda aí pro secretário, pô, quer dar uma palhinha aqui sobre isso, quer deixar uma informação? O Milei falou, não sei exatamente o que a Europa está falando sobre o alinhamento da América do Sul com eles, mas num cenário de guerra é muito provável que a gente esteja alinhado a quem esteja alinhado com Donald Trump. Ou seja, basicamente ele está dizendo, se o Trump estiver na OTAN e estiver com você, a gente está também. Se não tiver, a gente aqui na Argentina não vai estar, não. Enfim, queria só acrescentar isso aí, porque como ninguém aqui está falando, e se veículos como o nosso mandar pedir uma notinha para o governo federal, eu aposto que ninguém vai responder. Eu acho que nem se a Globo mandasse, eles vão responder. Não acho que alguém ali saiba o que está acontecendo no cenário de geopolítica mundial. Então, enfim, com você, Carcará. Vamos lá, camarada. Cara, a China pediu apoio a quem? Ela pediu apoio a quem ela banca, né, cara? Já falei aqui. O pessoal não entendeu. Cara, eu não entendi porque a França, Canadá, Bélgica, Inglaterra, não sei quem mais lá, pediram apoio à China contra o Trump. Ué, quem é que tentou matar o Trump? Não foram os globalistas, liderados na época pelo governo americano chamado Biden e Obama? Não tentaram prender o Trump, dizendo que ele deu um golpe de Estado, quis tomar o Congresso? Depois descobriu que tinha gente do FBI infiltrado naquela baderna. Alguma semelhança com o Brasil? Cara, não tem mistério. Aí fica jornalistas da esquerda, eu não entendi como é que a Europa foi pedir ajuda do Xi Jinping. Quem é que banca essa merda toda? É o Xi Jinping, cara. O cara banca... Quem é que banca a ONU? Para todas as vagabundagens ali? É o Xi Jinping, pô.
O americano banca o gasto e o Xi Jinping banca a putaria por debaixo dos panos. O Xi Jinping pode matar 7 milhões de chineses, a ONU. Vai olhar para o outro lado. Tá nem aí, pô. Nem aí, mas nem aí mesmo. Qual foi o protesto da ONU, que é só formato globalista, contra as 48 mil mortes iranianas nesse protesto? Quase 50 mil. O Conselho de Segurança pediu, eu preciso que os Estados Unidos e a União Europeia, junto com a OTAN, façam um bloco militar, invadam o Irã e liberte o povo. Fala aí. Me fala onde é que está escrito isso aí. Se o presidente da ONU, aquele português comunistazinho de merda, falou alguma coisa? Claro que não, pô. Quem que apoiou o Xi Jinping? França, Inglaterra, Canadá e Bruxelas, onde fica a sede da OTAN. Xi Jinping foi recorrer a quem? Por que ele não, já que é a União Europeia, por que ele não pediu ajuda à Polônia? Um país altamente cristão ortodoxo, cujo o presidente eterno deles é nomeado na Constituição, que é Cristo Jesus. Fala aí. Alguém pode explicar aí, ou esse pessoal que está aqui apoiando a gente? Ninguém vai explicar, cara. Porque a mentira caiu, pô. O Trump já sabe da merda toda. Sabe da vagabundagem toda. O Milley, ele foi sacaneado pra caramba, principalmente pelos brasileiros, jornalistas da UOL, não sei de onde, Folha de São Paulo, Globo. Até um dia desse, ele vai cair. Ele tá fazendo merda, o cara botando a nação dele lá em cima. Transformaram o presidente de El Salvador, o Bukele, em ditador, porque ele destruiu o crime organizado. Globalista é uma merda. Agora se reuniram com a Fundação FHC, que faz parte do grupo chamado The Elders, que são, tipo assim, a irmandade lá deles lá. Fernando Henrique faz parte de uns 3 grupos secretos desses de globalista aí no mundo. Fizeram a reunião para lamber as feridas sobre a Venezuela. Poxa, só que eles são educados, eles são igual o Lula, que é um analfabeto, que fica falando que vai dar pum no não sei aonde, que vai comer ovo de pata. Não, os caras são educados. Não, realmente, porra. Tipo assim, a gente se fudeu, o Trump tomou aquela porra mesmo, acabou com a nossa farra. O plano do Foro de São Paulo foi pros caralho, ele vai tomar Cuba. Pois é, mas você tem que ver. Mas os caras não desce do salto, mantém a educação, porque sabe que vai rolar, sabe o quê? Muita grana. E muitos globalistas trabalham com empresas de petróleo, indústria pesada, de metais, comunicações, e por transporte marítimo, e sabe, se falar mal do Trump, que agora atropelou os globalistas junto com o russo, eles vão se fuder tudo, pô. Aí a China, porra, tô na merda. Não posso falar em nome da ONU, porque vão descobrir que a ONU me protege. Assim como ela protege o Hezbollah, a Venezuela, a porra toda. Vou falar com os soldadozinhos lá de merda lá, o Macron, o primeiro-ministro lá do Canadá, o pessoal de Bruxelas, o primeiro-ministro inglês, com aquele rei lá da Inglaterra, aquele Zé Bundão lá. Pronto, esse time aí. Agora pergunta se a Polônia foi pelo menos consultado pela China. Não vai, pô. Hungria não vai. Portugal vai. Porque os portugueses, nós estamos em 2026, Portugal está em 85. Lá os portugueses acham que os socialistas e aqueles falsos direita são realmente a favor de Portugal e da direita. E que o candidato lá de Portugal, o André Ventura, que é o bandidão. A eleição vai ser agora, pô. Por pouco, Portugal não vai se livrar de uma imundície igual a que teve no Brasil. Teatro das Tesouras, PSDB e PT, tudo junto ali. Não, que nós vamos salvar a pátria, no final só porra do caralho. E por pouco, Portugal também não está fora dessa lista da China, porque se o André Ventura ganhar, meu irmão, ainda ele pode ganhar essa eleição, acabou o contato da China com Portugal, acabou o reinado dos muçulmanos tirando onda lá, entendeu? Então, como você disse, Érica, a União Europeia não é tão união assim não, tá? Você conta nos dedos. E os países balcânicos, que são afinados com o povo russo, devido à língua, principalmente, não tá muito ligando para essa porra de União Europeia não, tá, meu irmão? Se tocar, eles vão falar assim, meu irmão, eu sou Rússia. Se tocar a Turquia, pô, meu irmão, vou ficar neutro nessa porra aí. Neutro, a neutralidade de um país europeu num conflito com a Rússia significa que ele está com a Rússia. Simples assim. Então,
Nada mais justo que a China pedir ajuda a quem ela banca. Que é o Macron, o Lacron, né, conhecido como Lacron, tá putinho. Tá revoltado.com.br com Vladimir Putin, que tomou todas as possessões francesas, e pirado com o Donald Trump, que não trata ele como presidente. Trata ele como um moleque, um bundão, que sacaneou pra caralho e tá por trás de uma ruma de sacanagem contra o Donald Trump, e ele sabe disso. O Donald Trump sabe, o serviço secreto sabe. Não é confiável. O Macron não é confiável. Só ele fica aqui no Brasil com Lula, lá, só por causa da ideologia esquerdista e globalista. Enquanto o Brasil está na terceira guerra, isso é conversa pra boi dormir, pô. Eles falam isso por causa do Lula, não é por causa das Forças Armadas e o Brasil, não. Eu duvido, Deodó, se tocar agora o Lula, vamos lutar contra os Estados Unidos. O Lula vai levar a voz de prisão, eu garanto isso, se ele fizesse uma porra dessa. Isso é uma hipótese, hipotética, tá, senhor? Não tem condições, pô. Aí o Macron já falou, como é a conversa aí? Lutar a favor da Europa? O Trump tá com quem? A América tá com quem? Porra, a gente vai estar com quem tá a América, não adianta, é o nosso aliado natural, pô. E a Ásia que se vire para lá e a Europa não é antigona, 10 mil anos de existência, 4 mil anos, 3 mil anos de reinado de império. Se safa, porra. Não foi lacrar? Agora te arromba, como diz o Naval, se vira. É isso aí, meu irmão.